E abra comigo nesta noite no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, neste versículo de número 15, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, em uma das mais gráficas das parábolas do Senhor. Lucas, capítulo 12, versículo de número 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um, isto é, não consiste na abundância do que possui. Bem, queridos, o título desta mensagem nesta noite é Juntando ou Acumulando Tesouros para a Eternidade. Bem, deixe-me apontar para você, antes de lidarmos com a parábola, o contexto no qual o Senhor Jesus Cristo profere estas palavras. O Senhor Jesus Cristo inicia aqui a sua longa jornada em direção a Jerusalém, uma jornada que será concluída com sua entrada triunfal por aqueles portões, com a sua prisão pelos líderes daquela sociedade, a sua crucificação, o seu enterro, a sua ressurreição, então a sua ascensão em glória ao céu. E aqui neste capítulo de número 12, um incidente acontece enquanto ele jorna para Jerusalém para cumprir ali aquilo para o que ele veio este mundo fazer, isto é, morrer. E é no contexto dessas palavras, iniciadas no versículo 1 do capítulo 12, que nós vemos o Senhor Jesus Cristo aqui. Em torno dele, Lucas nos diz, ajuntou-se milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam umas às outras. E então ele começa a ensinar os seus discípulos, não diretamente a multidão, mas os discípulos. Lucas nos diz que o Senhor Jesus Cristo estava se dirigindo a Jerusalém, e em torno dele, em um determinado momento, se reúne uma multidão de milhares de homens, mulheres e crianças. Tamanha era a multidão que as pessoas pisavam umas às outras e tropeçavam. E ali ele para então, para ensinar aos seus discípulos que estavam mais próximos dele. E ele passa a dizer àqueles homens, no contexto desses próximos versículos, que eles deveriam se acautelar ou tomar cuidado com a hipocrisia dos líderes religiosos, os fariseus, e não viver uma vida religiosa meramente diante dos olhos dos homens, mas diante de Deus, o seu Senhor. Ele lhes ensina a estes homens a temerem não aqueles que podem matar o corpo somente, mas a Deus, que tem o poder sobre a alma, sobre o céu e sobre o inferno. E ele também segue dizendo que todo tipo de pecado pode ser perdoado, mas há um pecado que jamais pode ser perdoado, isto é, o pecado contra o Espírito Santo. E é na seriedade dessas palavras, na seriedade desse contexto e deste ensino, que de repente um homem na multidão, naquela multidão de milhares de pessoas em silêncio, ouvindo as instruções do Senhor Jesus Cristo aos discípulos, que de repente um homem quebra no meio da multidão, interrompe o ensino do Senhor Jesus Cristo e diz essas palavras do versículo 13: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Bem, queridos, o que está acontecendo aqui é que uma pessoa daquela multidão havia experimentado a morte de seu pai. E a lei sobre a herança em Israel diz que quando o pai morresse, a terra possuída por ele deveria ser dividida entre os filhos, onde o filho mais velho, o primogênito, receberia uma porção dupla da terra e cada um dos outros filhos uma porção individual. E o que está aparente nesse contexto aqui é que aquele jovem, provavelmente um jovem, que interrompeu o Senhor Jesus Cristo, ele não está contente que após a morte de seu pai, seu irmão mais velho, ainda não tenha tomado as medidas necessárias para dividir a fazenda, para dividir a terra. Agora observe o que está aqui. Este homem, ao quebrar o silêncio da multidão e interromper o ensino do Senhor Jesus Cristo, ele não levanta a voz para pedir a ajuda do Senhor Jesus Cristo, nem mesmo para inquirir por auxílio nessa questão, se Jesus poderia ajudar. Na verdade, ele dá um comando a Jesus Cristo. Observe as palavras no versículo 13. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize, comande a meu irmão que reparta comigo a herança. O verbo dizer aqui está no imperativo. Dize a meu irmão, faça isso, Senhor. Agora, queridos, quando você pensa sobre a terra em Israel, na Palestina, bem, você está pensando sobre algo que era vital para a existência daquelas civilizações na antiguidade. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, a terra era algo essencial para a vida de toda pessoa, porque se tratava de uma sociedade agrária, uma sociedade baseada na agropecuária. Não haviam indústrias ainda como nós conhecemos hoje,
Não havia, por exemplo, naquela época, supermercados ou farmácias ou padaria onde as pessoas poderiam comprar os seus produtos e seus remédios. Tudo era plantado, tudo dependia da terra, da grama, para as ovelhas e tudo mais. Assim a terra era algo essencial para uma sociedade agrária, como sempre foi. Tudo dependia da terra para a produção e cada família tinha um pedaço de terra e extraindo desse pedaço de terra mantinha a sua existência e a sua família. Bem, o problema da terra começou a se tornar uma questão vital em Israel. Não é difícil pensar sobre isso. A terra logo se tornou um problema para os judeus no tempo do Senhor Jesus Cristo. Porque se um pai de família morresse, ele tivesse, por exemplo, 5 filhos, aquele pedaço de terra, aquela fazenda seria dividida em 6 partes, 2 para o filho mais velho e as outras 4 para os outros filhos. E se aqueles 5 filhos, por sua vez, tivessem 5, 6 filhos, quando eles morressem, a terra novamente seria dividida em tantos pedaços. E você começa a perceber e ter um sentimento sobre o grande problema que eles começavam a experimentar nessa época do Senhor Jesus Cristo, um imenso problema. Mas há um texto no Antigo Testamento, lá no Salmo de número 133, versículo 1, que diz assim: ó, quão suave e quão bom é que os irmãos vivam em união. E esse salmo ele ilustra, na verdade, o que os filhos herdeiros poderiam, na verdade, fazer com a terra. E assim, em lugar de dividirem a terra em pedaços pequenos e cada vez mais pequenos, eles poderiam conservar aquela terra e viverem como uma família unida na terra, e assim poderiam criar suas ovelhas, o seu gado e plantar, e haveria alimento e sustento para toda a família, em vez de cada um pegar um pedacinho e não conseguir plantar nem alimentar gado algum. Se eles pudessem simplesmente viver juntos, esse salmo aponta para esse contexto, para essa ideia, o grande problema da terra em Israel. Mas esse homem aqui no versículo 13, observe o que ele diz ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu demando justiça, Senhor. Eu demando que meu irmão tome os passos jurídicos necessários para dividir a terra. Eu quero a minha parte. Agora, na lei romana, para dividir uma herança, era necessário a aprovação de cada uma das pessoas envolvidas. Porém, na lei judaica, você precisava que apenas um dos envolvidos quisesse a divisão da terra, e assim todos estariam obrigados a dividir a terra. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ali estava aquele homem do versículo 13, na frente da multidão, uma multidão imensa. O seu irmão mais velho, responsável pela divisão, provavelmente estava ali também, porque ele toma a oportunidade. E o que esse homem vê em Jesus Cristo ali, não é o Salvador que veio ao mundo, não é o Messias que veio ao mundo. Ele vê Jesus como um grande rabino, um grande líder, um proclamador da justiça social e coisas como essa. E sabe o que ele faz? Ele percebe a oportunidade e assim, com bastante astúcia, ele traz essa questão diante do Senhor Jesus Cristo, pensando que Jesus haveria de resolver o seu problema e lidar com o problema do seu irmão e da sua família e trazer justiça e dividir aquela propriedade. Ele vê Jesus como um pregador da justiça, e se eu trazer essa questão diante de Jesus, ele terá que lidar com isso e mostrar favor a mim. E assim ele comanda Jesus e diz: Senhor, comanda meu irmão, provavelmente apontando para o irmão em algum lugar na multidão, e diz a ele que divida a terra, a herança. E a resposta do Senhor Jesus Cristo, na verdade, é muito, muito interessante. É uma das poucas ocasiões nos evangelhos quando nós parecemos ouvir um pequeno tom de irritação nas vozes do Senhor Jesus Cristo. Uma irritação santa, na verdade. E o Senhor Jesus Cristo no versículo 14 diz: mas ele lhe disse, Jesus, homem. E no grego, na verdade, é um termo muito mais intenso, porque há uma pequena partícula logo no início que intensifica essa declaração. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo: ó homem, ó homem, quem me pôs por juiz para repartir entre vós nessa terra? Há uma certa intensidade, um certo tom de irritação na voz do Senhor Jesus Cristo, um certo constrangimento de ser interrompido em sua mensagem, em sua missão, e ser colocado nessa posição de desconfortável, na verdade, de ter que lidar com aquele homem, lidar com uma coisa tão terrena como essa. Oh, homem, quem me pôs entre vós nesta vida, neste mundo, como juiz de coisas materiais? E aqui começa a sua resposta, no versículo 14. Eu gostaria que você aprendesse uma palavra muito bela no hebraico, que é a palavra ninshol, um provérbio, um dito de sabedoria. E o Senhor Jesus Cristo inicia a resposta a este homem com um ninshol, com uma palavra de sabedoria, e ele conclui a sua parábola com um outro ninshol. E aqui está,
este provérbio judaico, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, versículo 15, disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Veja agora o provérbio: porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de um ser humano não consiste nos seus bens. Ou em português não sai tão belo assim, mas no hebraico é muito belo. E com esse dito, o Senhor Jesus Cristo toma a oportunidade em sua sabedoria para pregar o evangelho do reino àquele homem e a toda a multidão, e ensinar os discípulos. E queridos, porque isso foi gravado e registrado aqui e preservado ao longo dos séculos, isso é para você e para mim nesta noite. Eu gostaria que o teu ouvido estivesse atento às respostas do Senhor Jesus Cristo aqui no versículo. Ele diz no versículo 15: acautelai-vos, guardai-vos, dupla advertência da avareza. E essa palavra avareza, na verdade, aqui poderia ser traduzida de alguma maneira diferente. Na verdade, nós poderíamos traduzir de uma maneira bem mais simples esse versículo. É como se Jesus, é isso na verdade o que ele diz: guardai-vos, se proteja, tome cuidado, tome toda forma de prevenção necessária e cuidado para se manter longe de todas as formas de desejos insaciáveis, que aqui é traduzido como avareza, mas o termo grego é um desejo que não se sacia, que não se alimenta, um desejo por mais e mais e mais, que te controla, e por isso é uma armadilha. O homem diz: eu demando justiça, eu quero a minha parte dessa terra, a terra é minha parte por direito, e quando eu tiver essa terra, a minha parte, bem, eu terei a minha maneira de me tornar uma pessoa independente neste mundo e guiar a minha própria vida, porque agora eu tenho capital inicial em minha mão. E a resposta do Senhor Jesus Cristo é um apelo à alma daquele homem e daquela multidão, quando ele diz: faça tudo o que estiver dentro do teu poder para não permitir que a tua alma seja presa por um desejo insaciável. Desejo insaciável é uma tradução muito mais gráfica da palavra avareza, porque não se refere apenas a um desejo por dinheiro, por bens, por coisas materiais. Na verdade, é todo desejo insaciável, seja por bens, por fama, por um bom nome, por prazer físico, pela atenção das pessoas. Um desejo que não consegue ser saciado, porque quanto mais você tem acesso a essas coisas, mais você quer e mais você vai atrás. E assim você se torna um prisioneiro. E aqui é uma grande advertência: faça tudo o que estiver dentro do teu poder para não cair nesta armadilha, nesta arapuca de ser preso a um desejo insaciável. Meu Senhor Jesus Cristo toma a oportunidade dessa interrupção então para pregar o evangelho. Ele diz aqui nesse ninchal: a vida de qualquer ou de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. A vida, isto é, o propósito da existência de uma pessoa, não consiste em alimentar o estômago e cobrir a sua pele somente. Não consiste em acumular bens e desfrutar deste bem. A vida ou o propósito para o qual você e eu fomos criados e colocados neste mundo não consiste em ganhar e adquirir e experimentar coisas. Essa não é a essência, esse não é o propósito para o qual Deus nos criou. Amigo, amiga, você não foi criada por Deus simplesmente para viver como um animal na superfície da terra, em busca de alimento para o estômago, prazer e conforto para a pele, porque se nós vivemos assim, nós somos mais que animais, meros animais vagando sobre a superfície da terra. Você possui uma alma eterna dada por Deus, uma alma que te permite conhecer o teu Criador e conhecer o propósito e o significado da tua existência, de buscá-lo e glorificá-lo e amá-lo e desfrutar de tudo que Ele criou e viver eternamente. Foi para isso que nós fomos criados, não para percorrer a superfície da terra em busca de ganho e de prazer meramente como animais neste mundo. Nós somos criados para adorar a Deus, e todos nós possuímos uma alma e nos foi dado um corpo para viver uma vida breve neste mundo. E esta vida, queridos, é como um período probatório. Todos nós sabemos o que é um período probatório. Ele se acaba, é um teste. É um período no qual nós devemos buscar e conhecer a Deus e encontrar o perdão de nossos pecados e a certeza de vida eterna. Então poder partir para a eternidade salvos, certos do amor de Deus e de ter experimentado o seu perdão. Essa é uma vida tão curta, é um período probatório. Mas quantos de nós somos como este homem? Era alguém que estava ali diante do Salvador do mundo, de Jesus Cristo Senhor, um indivíduo que teve uma única oportunidade para falar com Cristo, talvez perguntar a Ele: Senhor, como eu posso ser salvo? Como eu posso ter o perdão da minha culpa e a certeza de vida eterna? Mas sabe o que Ele faz? Ele traz ao Senhor Jesus Cristo uma questão para esta vida, para esta terra somente. E quantos de nós temos ouvido o Evangelho semana após semana
e continuamos agindo da mesma maneira, domingo após domingo. Quantos de nós, enquanto estamos sob o som do Evangelho, as nossas mentes saem planejando a segunda-feira e a terça-feira, o que eu vou ganhar amanhã, que pessoas eu vou encontrar depois de amanhã, que coisas eu vou comprar, como eu vou ganhar mais e como eu vou produzir mais e que coisas eu vou ter por esta vida, como este homem diante do Evangelho que é capaz de salvar as nossas almas quando nós respondemos pela fé, mas a nossa mente e o nosso coração neste mundo, nesta vida, quão triste, quão terrível, um desejo insaciável por bens, por prazeres, por coisas passageiras. Talvez seja o caso de alguém aqui nesta noite, como foi o meu caso por muitos e muitos e muitos anos, tendo crescido num lar evangélico, estando na igreja todo domingo, durante a semana, em tantas oportunidades, mas a minha mente estava no mundo enquanto eu ouvia o Evangelho. Que eu vou encontrar na escola na segunda-feira, e que coisas eu vou comprar, e que pessoas eu vou conseguir extrair algum prazer ou alguma oportunidade, como vai ser a minha vida no futuro aqui, que bens eu terei, será que eu vou alcançar isso? Será que as pessoas vão pensar isso sobre mim? Sobre o som do Evangelho proclamado dia após dia, mas tão dormente, tão preso a esta vida, tão preso a este mundo cheio de cobiça, por prazeres, por experiências passageiras. Será que é tudo isso que importa para você nesse momento? E por isso você não tem ouvidos para o Evangelho? Isso não te toca, isso não entra no teu coração, você apenas ouve e depois você se esquece. Será que o teu caso é como o meu? Ouça essas palavras: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, uma cobiça, um desejo insaciável por que quer que seja, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que possui. A vida, queridos, isso é sobre o grande perigo de buscas por coisas materiais como a fonte de nossa alegria, satisfação e prazer nesta vida. Aqui o pecado é descrito como isso. O pecado é sempre algo que nos afasta de Deus, e o pecado é descrito aqui como uma busca por coisas terrenas, onde nós colocamos Deus em segundo plano, em segundo lugar. A revelia, isto é, da nossa alma. Plantar e colher somente para esta vida. Quando Deus determinou a cada um de nós, a cada homem e mulher, um dia de prestar contas. Querido, não estou dizendo que é errado para você estudar e treinar e angariar um patamar mais elevado na sua carreira, no teu trabalho, e ter bens e prover para a sua família algo decente e consistente. Não é isso que Cristo está condenando aqui. Ele está condenando essa atitude em que eu digo: depois, Senhor, depois eu busco a Deus, depois eu busco a reconciliação, depois eu busco o perdão. Primeiro eu, primeiro aqui, primeiro agora. Quando eu alcançar minha carreira, meu diploma, quando eu tiver pago minhas contas, quando eu tiver viajado, quando eu tiver experimentado todo tipo de prazer possível, então eu me volto a Ti. E as palavras do Senhor Jesus Cristo, isso é uma armadilha. Acautelai-vos. Acautelai-vos da avareza, um desejo desordenado por coisas. Tudo que eu quero, tudo que me interessa, aquilo que eu posso ter, alcançar, tocar, ver. Uma armadilha perigosa e terrível, porque isso te afastará de Deus nesta vida e também na eternidade. Acautelai-vos, diz o Senhor Jesus Cristo. A vida de um ser humano não consiste de bens, de prazeres, de experiências. Sim, você precisa de vida na alma, amigo. De um relacionamento com Deus e o conhecimento e a certeza de que teus pecados foram perdoados, para poder entrar na presença dEle e terminar os teus dias aqui. E para marcar essa advertência, essa mensagem, como Cristo sempre fazia, Ele toma um recurso visual. E esse recurso visual é uma parábola. E aqui nós temos essa parábola magnífica do Senhor Jesus Cristo, no versículo 16. Eu gostaria que você atentasse para ela durante o tempo que nós temos. É uma parábola sobre a história de um homem rico desse mundo, cuja mente está completamente tomada pelas coisas desta vida. Riqueza, desfrute sem fim. É isso que consome o seu coração. E o Senhor Jesus Cristo representa este homem planejando a sua vida, raciocinando sobre como ele vai desfrutar estas coisas. E nós percebemos que ele faz isso como se fosse o Senhor da sua própria vida, e o mestre, o capitão do seu destino. Agora, queridos, a maioria de nós aqui nessa congregação, talvez, não pense que haja nada na vida da descrição deste homem que toque em nossa realidade. Porque talvez você não está querendo se tornar um Bill Gates. Talvez você não está querendo se tornar uma grande estrela, um grande astro. Talvez esse não seja o seu desejo. Assim você pensa: bem, isso aqui está muito distante de mim, isso não se aplica a mim, eu não estou em busca de riquezas e prazeres sem limites. E talvez por isso você imagine que isso não tem nada a ver com você. Mas lembre-se que uma parábola é como uma caricatura.
E toda caricatura é exagerada de propósito, e isso é feito para que todas as realidades e pessoas sejam incluídas nessa parábola. Assim você e eu estamos incluídos aqui também. Porque talvez o teu desejo insaciável seja bem menor do que este homem, desejo de riqueza e prazer. Talvez o teu desejo, isto é, aquilo que você põe todo o teu tempo, a tua afeição, o teu coração e a tua mente em volta para alcançar e ter, é apenas ter uma vida confortável neste mundo. É apenas ter uma casa, um apartamento, alguns móveis, alguns bens, um pouco de segurança física, comer bem, famílias, amigos, uma certa segurança emocional, e você diz a si mesmo: a minha alegria, a minha satisfação e a minha felicidade eu terei quando eu tiver estas coisas. Sem estas coisas eu não me sinto completo. Mas sabe o que você não percebe? É que, como este homem, você colocou Deus fora do quadro da tua vida. E você busca extrair o teu prazer, alegria e satisfação de um mundo passageiro que não pode alimentar a tua alma, nem responder às maiores perguntas da vida sobre a eternidade, sobre Deus. Ainda embora a tua busca não seja tão gigantesca, ainda assim você talvez esteja agindo como eu um dia agi, e como todos nós agimos, colocando Deus para fora de nossa vida e dizendo: agora não, Senhor, mais tarde. Porque o Senhor Jesus Cristo, querido, como eu disse, não está como condenando aqui, não é o esforço pessoal, o trabalho, o buscar crescer e melhorar, não, nada disso. É a negligência da coisa mais importante que nós possuímos, a negligência da nossa alma eterna. E aqui está a parábola, deixa-me iniciar com ela rapidamente. Versículo 16: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade, isto é, a fazenda, o negócio de um homem rico, tinha produzido em abundância. Aqui está o homem. Um homem cuja vida se resume em seus bens. Certamente um homem inteligente, não negamos isso. Um homem capaz, um homem astuto, um homem que alcançou riqueza, um homem que sabia gerenciar os seus bens. Você não pode criticá-lo por essa habilidade. Mas o problema dele é tudo o que lhe importa, é o seu sucesso material, o desfrute dessas coisas. Ele não possui nessa parábola nenhuma conexão com o seu Criador, não há nenhuma palavra em relação a Deus. O seu caráter revela, as suas palavras, revelam o seu caráter aqui no versículo 17. E ele arrazoava consigo mesmo. Veja, ele fala consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Foi uma colheita tremenda. Ele não esperava por essa colheita. Talvez choveu mais e a temperatura foi melhor, e os grãos foram inúmeros, e foi uma colheita em abundância. O grego nos diz que foi uma colheita em grande abundância, uma grande herdade, no versículo de número 17. Que farei? A herdade de um homem, versículo 16, produziu com abundância, em grande quantidade. E agora ele tem um problema diante de si, nós lemos aqui. Ele diz: que farei? A colheita foi maior do que ele poderia acomodar em seus celeiros, esse é o problema. Se ele vendesse toda a colheita de uma vez, o preço dos grãos cairia lá embaixo, ele não lucraria, provavelmente perderia muita coisa. A solução então era guardar os seus grãos em estoque para especulação e esperar o tempo certo para revender grãos que duravam muito tempo, grãos secos. E esse fosse o raciocínio: estocar o quanto pudesse, guardar pelo tempo propício e vender pelo maior preço possível. Mas por que derrubar a celeira? Nós nos perguntamos, por que derrubar? Não é perda de dinheiro? Por que não construir outro simplesmente? Mãe, você deve perceber que essa é uma sociedade agrária. E construir outros celeiros haveria de ocupar terra, e assim haveria menos plantação, menos produção. Então é muito melhor, custo-benefício, mais barato derrubar os celeiros pequenos e no local construir celeiros imensos, muito altos, para estocar tudo grande. Um homem de grande astúcia. E o Senhor Jesus Cristo é o mestre nas parábolas e nas palavras, e nós percebemos a natureza de cada um de nós aqui presente. Versículo 18: e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali colherei todas as minhas novidades e os meus bens. A postura deste homem é centrada em si mesmo, você percebe o tempo todo. Ele dá todo o crédito a si mesmo. Ele não tinha ninguém para agradecer, observe. Ele não disse: foi a chuva, foi o esforço dos meus trabalhadores, foi o clima. Não, foi eu mesmo, a minha herdade, o meu negócio, a minha astúcia, o meu empreendimento trouxe abundância. E no versículo 17, parte B, ele diz: que farei? Eu não tenho onde eu recolher todas as minhas riquezas, eu não tenho onde recolher toda a minha abundância. Em outras palavras,
Eu tenho toda essa abundância, eu tenho toda essa riqueza, eu tenho todos esses bens para anos e anos, mas eu não tenho onde colocar estes meus bens. Não tenho onde colocar. Ele tinha o seio dos necessitados. Ele tinha a casa das viúvas sem filhos. Ele tinha as crianças órfãs famintas. Celeiros sem limites na boca de pessoas famintas em toda parte. Mas ele considerava tudo isso como seu. Não tenho onde colocar o que é meu, para o meu desfrute, para o meu prazer. Um homem tremendamente centrado em si mesmo. Lembra que ele era um judeu. E entre o povo judeu se esperava que pessoas lembrassem dos pobres e deixassem os campos da colheita sem colher, para que os pobres fossem ali e pensassem em termos de comunidade, o povo de Deus. Um homem que não temia a Deus, nem a sua lei, e desprezava a sua palavra. Oh, queridos, ele era o seu próprio Deus. E é isso que acontece conosco quando nós colocamos Deus de lado. Nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Essa é a minha vida. Esse é o meu corpo, eu faço o que eu quero com ele. Esse é o meu dinheiro e o meu tempo, eu faço o que eu quero com ele. Não me interessa a vontade de Deus, não me interessa os seus mandamentos, não me interessa a minha consciência, não me interessa um dia de prestar conta. Isso é meu, a minha vida. Todos nós temos tomado a nossa vida em nossas mãos e vivido como se não existisse um Deus, como se não existisse um dia de prestar contas, como tudo se fosse para aqui e para o agora. Assim nós temos vivido como este homem da parábola. Nós temos adorado o Deus ego, o Deus eu. Queridos, isso nos torna os nossos próprios deuses. Ouça o que ele diz: e ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, tudo é ele, tudo sou eu. Derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei minhas novidades, meus bens. Direi à minha alma: eu, meu, para mim, o que eu farei? Eu sou o Deus da minha própria vida. Esse homem, na verdade, ele excede nesses eus. Aquele homem de uma outra parábola, de um fariseu que diria: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. Ele fala 5 vezes eu, mas aqui este homem fala 6 vezes: eu, meu, sou eu, o que eu quero, o que eu desejo. E assim somos nós. O que eu quero alcançar nesta vida é o que me importa. Onde eu quero chegar, onde eu quero morar, que prazeres eu quero experimentar, autoconfiança, autodependência, o que eu posso ter. Eu sou o meu próprio Deus, eu guio a minha própria vida. E essa é a pessoa descrita aqui nessa parábola. Antes da conversão, todos nós somos assim. Todos nós vivemos assim na face de nosso Criador. Eu era assim. Eu adorava o Deus ego. O Deus eu, ainda embora na igreja todos os domingos, em casa com a família, o Deus do ego, o Deus eu representado aqui como um desejo de independência do verdadeiro Deus. Eu não quero ter nada a ver com esse Deus verdadeiro. Eu quero guiar a minha própria vida. Eu não quero restrições ao que eu quero fazer, ao que eu quero buscar. O ego representa a ignorância de Deus. Porque eu não conheço nada sobre Deus, nem sobre o seu Filho, nem sobre o destino eterno da minha alma. Eu não conheço, eu não entendo que Ele enviou um Salvador. Todas essas coisas não me tocam, não importam. Eu não sinto a minha necessidade espiritual. Não vejo o poder do pecado que me consome e que me afasta para longe dEle. Queridos, o ego representa a insolência do ser humano contra Deus. E assim somos nós a cada dia. Eu não quero saber de Deus, nem adorá-lo, nem viver para Ele, nem servi-lo. Oh, descrença, ateísmo é o que está por trás de tudo isso, uma incredulidade dentro do coração. Nós nos tornamos nossos próprios deuses, tendo sido criados para adorar o Deus verdadeiro e conhecê-lo. Se nós não adoramos, e não buscamos, e não servimos, nós acabamos adorando pessoas, a nós mesmos, coisas que nós temos e possuímos. Assim cada um de nós é declarado aqui como um idólatra. Assim nós somos antes dessa conversão. Quanto duro é ouvir estas coisas. Mas a menos que nós consideremos isso, de maneira nenhuma nós buscaremos um Salvador e o perdão de nossos pecados. Queridos, esse versículo de número 17: direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. O que ele quer dizer com minha alma? Ele não quer dizer aquilo que nós entendemos hoje por alma. Ele está falando consigo mesmo, na verdade, com sua personalidade. Quando ele fala consigo mesmo, ele tem em vista não tem em vista a sua alma eterna,
seu espírito, isto é, que vai estar na presença do seu Criador um dia, mas apenas a sua personalidade. E esse é o significado da palavra alma na Bíblia. Representa o verdadeiro eu, o verdadeiro ser humano, enquanto aquele outro termo, espírito, representa a alma enquanto relacionada com Deus, o Criador. Ele não usa o termo espírito. Ele usa o termo alma, ele diz a si mesmo, personalidade, ego, pessoa. Ele não considera aquela parte da alma que nós chamamos de espírito, nem considera-se como um indivíduo que haverá de prestar contas a Deus, como um ser criado por Deus. Ele fala consigo mesmo: alma, mente, você planejou muito bem para esta vida. Afeição, você desejou o melhor. Vontade, você se levou e se determinou a fazer e conseguir e alcançar. Alma, veja tudo que você alcançou, veja os teus diplomas, veja as tuas experiências, veja o teu intelecto. Alma. Ele fala consigo mesmo e se prostra diante de si mesmo, como um adorador do ego. Oh, queridos, é exatamente isso que nós somos antes de conhecer a Deus. Antes de conhecer o seu perdão e de nossos olhos serem abertos para a nossa necessidade espiritual. Por mais que você tenha uma fé ou tenha uma religião, o teu verdadeiro Deus antes da conversão é o Deus eu, o Deus ego. E você serve e ama ao Deus eu, ao Deus ego. Em relação ao Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, você não passa de um ateu. Mas em relação ao Deus ego, você é um crente, um fiel. E a cada dia você alimenta o altar deste Deus ego. E o teu prazer e a tua busca, assim somos nós. O que este homem tinha, ele diz: tens muitos bens, mas era pobre espiritualmente diante do seu Criador. Ele tinha conforto e segurança nesta vida para muitos anos, mas não tinha um lugar no céu. Ele tinha bens, funcionários e um grande nome, posses, mas não possuía sentido nem propósito para a sua vida. Todo dia ele queimava o incenso no altar do Deus ego, no seu prazer, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Ele possuía bens, mas nenhum caráter transformado. Nem Deus neste mundo, nem um Salvador no céu, nem certeza de vida após o túmulo, nem sabia o que ele esperava no futuro. Uma pessoa presa a um desejo insaciável, e assim somos nós, presos a tantos desejos. Será que esse somos nós retratados aqui nesta noite? Tudo que nós temos nesta noite são posses e diplomas e certas experiências ao longo dessa jornada da vida, mas você não tem uma vida espiritual, um relacionamento com o teu Criador. Tudo que você possui é um intelecto, mas a tua alma está dormente, morta, porque você não adora a Deus e ainda não o conheceu. Será que nós somos retratados nessa parábola aqui? Nem um relacionamento com Deus, nem a certeza de vida eterna, nem poder afirmar que se a minha vida terminar hoje, a minha alma vai para a presença do Senhor, salvo e seguro. Você não tem essas coisas em tuas mãos, amigos. Se você terminar os teus dias sem Deus, tudo que você levará contigo é a tua alma e a tua culpa. Culpa de tantos pecados e tanta rebelião, mas não precisa ser assim. Você pode ouvir ao chamado do Salvador ao arrependimento e vir a Ele como você está, carregando esse ídolo imenso do ego em tuas costas, e dizer: Senhor, derruba este ídolo e destrói esse templo e faz uma nova morada dentro de mim e vem habitar em meu coração e lavar a minha alma e me dar um caráter transformado e regenerado. Não precisa ser daquela outra forma. Você pode vir como você está. Ele não pede que você se transforme, porque você e eu não podemos, mas que você clame por vida e por salvação. O Deus eu. Que palavras tremendas. Ouça esse versículo de número 19. Ele diz: direi à minha alma: alma, tens em depósito para muitos anos. Como jamais ele poderia pensar assim? Essa é a nossa tragédia também. Sabe qual é? Nós pensamos que possuímos o dia de amanhã. Querido, não se prometa o dia de amanhã. Busque o Salvador hoje, enquanto você está aqui. Ele não te pertence o dia de amanhã. Quando ouvires a voz e a palavra de Deus no íntimo do Espírito a te amar, responda em arrependimento. Peça por vida. Ele diz: alma, tens para muitos anos. Muitos anos de vida. Nós não possuímos o amanhã. O ontem, um passado que já foi. O amanhã, um futuro que talvez não venha. Nós temos somente hoje esta vida. Pensa sobre Jesus Cristo.
que desceu do seu trono de glória e majestade, sendo Deus, se tornou um ser humano, esse amor, vivendo uma vida perfeita, justa e reta aos olhos do Pai para representar pessoas tão pecadoras como nós, indo àquela cruz de dor e agonia para pagar ali, no seu lugar. Se você se voltar a Ele, se arrepender dos teus pecados, será provado que foi por você. Você não precisa pagar nada, porque você não tem mérito algum, apenas estender a mão vazia. O Salvador que veio a este mundo, não para condenar, mas para salvar. Será que isso não constrange o teu coração? Será que isso não é nada para você, que o próprio Deus teria que entrar no tempo e no espaço para salvar? Será que você não concebe a gravidade, o poder desta realidade histórica, que o Salvador já veio, e que agora é um convite de salvação para a tua alma? Volte-se a Ele enquanto há tempo e clame por vida, e clame por salvação. Observe isso aqui, tão tremendo. Ele diz: alma, tens para muitos anos. Observe agora, tremendo. E ele diz: descansa, come, bebe e folga. Ele imaginava que teria todo o prazer e conforto possível para muitos e muitos anos. E nós somos como ele também. Nós nos enganamos. Nós esquecemos que o prazer nesta vida vem em pedaços. Porque servir ao Deus ego custa muito caro. E não dura muito tempo. Eu morei, alguns anos atrás, em outro país, onde naquele país, para você pagar ou usar a eletricidade em casa, a água e o gás, você precisava comprar um cartãozinho de plástico numa banca de jornal, um lugar com créditos, um para cada um, energia, eletricidade e água. E você colocava na maquininha dentro de casa e o teu crédito ia consumindo de energia e de gás. Quando acabava o crédito, se você estivesse tomando banho, a água ficava gelada e a luz apagava, se acabasse a eletricidade, e era muito caro, custava muito caro. Assim é o desfrute de uma vida sem Deus, sem o perdão, sem a salvação. E vem em pedaços, e pedaços mais e mais caros, como a droga, não é? A rebelião, o pecado, a cobiça, o prazer, nos afasta de Deus. Quanto mais você prova, mais você quer, mais você se torna preso. Quanto mais você experimenta de uma droga mais leve, você quer uma mais pesada, e você se torna um escravo de um desejo que não te satisfaz mais e mais e mais. E te custará o teu caráter diante de Deus, e custará a tua saúde, e custará a tua consciência, uma consciência mais e mais ferida por tantos pecados contra Deus. Então te custará por fim a eternidade banido da presença do Senhor. Atente para essas palavras. Olha o que ele diz: direi a minha alma, relaxa, vive a vida boa, põe Deus de fora, não se restrinja, siga em frente. Depois Deus segue em frente, descansa, come, bebe e folga. Há um jogo tremendo de palavras nesse texto, é muito belo observar isso no original. Um jogo de palavras poderosos aqui, eu gostaria que você percebesse isso. A palavra que o Senhor Jesus Cristo usa para descrever essa conversa que este homem tem com o seu ego, consigo mesmo, é a palavra grega eufron, que é traduzido aqui como folgar. Este é o resumo no versículo número 19, o resumo daquilo que aquele homem diz para si mesmo. Ele diz: folga, eufron. Você sabe o que é fron? É uma partícula eu, mas que se adiciona ao termo fron, substantivo. Bem, o termo fron era um nome que os gregos davam para uma parte do corpo. Será que você sabe qual é o fron no seu corpo? É o diafragma. Interessante, né? O diafragma. Onde eles tiravam a palavra diafron e nós tiramos a palavra diafragma. Você sabe o que é o diafragma, não sabe o que ele faz? Todos nós já estudamos um pouquinho sobre isso. Está aqui embaixo, auxilia a inspiração e a respiração. Sem o diafragma, nós não conseguimos respirar. Quando o diafragma dilata, ele permite que o ar entre, quando ele relaxa, que o ar saia. E aquele homem está dizendo a si mesmo aqui neste versículo: alma, você tem muitos bens em estoque para consumir e viver uma vida de alta qualidade e prazer irrestrito. E agora você vai ter muito
eufron, diafragma. Agora você vai ter muita energia e muito fôlego para ir muitos anos de vida. É isso que ele está dizendo para si mesmo. Você vai ter fôlego e energia para viver bem por muitos anos, porque você alcançou tudo isso. Alma, você agora tem muito fôlego para aproveitar todas essas coisas, para desfrutar de tudo isso que eu acumulei e conquistei. Mas Deus de repente entra na situação deste homem no versículo de número 20, e você não irá adivinhar qual é a palavra que ele usa no original grego, que é traduzida aqui como louco. Sabe qual é a palavra? É a palavra afron. O teu fron, Deus está dizendo a este homem, o teu diafragma irá cessar e parar de funcionar nesta noite, e o teu último fôlego haverá de deixar o teu corpo, e você estará na presença do teu Criador, e as coisas que você acumulou para quem será. Tremendo, não é? Você pensa que você está lidando com uma pequena história. Louco, imprudente. Você se apegou a este mundo e a esta vida quando a todo tempo você é chamado a um arrependimento, a uma salvação tão rica e tão gratuita. Imprudente, negligente é a voz. Preferir esta vida somente do que conhecer a Deus e ter o perdão de teus pecados, somente o aqui e o agora e não a eternidade. Morte mais do que vida é algo irracional, louco, nécio. Conhecer, mas desprezar a Deus, algo trágico, uma loucura. Por que você age assim ainda? Será que é o orgulho que te impede de dobrar o joelho em arrependimento diante do teu Criador? Eu não quero ouvir essa mensagem que diz que eu sou um pecador. Eu não quero me submeter a Deus. Eu não quero ouvir este evangelho. Eu prefiro seguir em frente. É o orgulho que te impede de buscar e clamar por salvação. Será que o teu problema é o amor por este mundo? Não vale a pena, querido. Não vale a pena. Será que você se comporta como uma criança? E você já viu um bebê, quando você pega um pedacinho de pano sujo, babado, e por mais que lave, jogue fora, e a criança chora e berra, se não for aquele pano, e você se apega a esta vida? Não vale a pena. Uma vida manchada, passageira, uma eternidade diante de você. Nada disso vale a pena. Sim, você deve trabalhar e juntar e fazer o teu melhor. Eu espero que você tenha sucesso e prazer nas coisas que você faz, sim. E que as coisas sigam bem, que você tenha aquilo que você deseja alcançar, mas você possui uma alma eterna. Não seja nécio nesta noite. Não seja louco aos olhos de Deus. Responda enquanto você pode. Responde enquanto o teu coração continua batendo e você continua respirando, enquanto há uma oportunidade de responder. Deus te dá oportunidade a cada dia e tempo para o arrependimento. Pelo que você vive, querido, o que você está buscando, eu te pergunto nesta noite. Dinheiro, mas você nunca será rico diante do teu Criador se você não receber o tesouro do perdão e a herança com os filhos de Deus. O que você está procurando? Um grande nome, famoso e do sucesso pelos teus talentos, um título nesta vida, talvez você alcance. Mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, até agora você não possui um nome. Aos olhos de Deus, você é um pobre, um cego e um nu espiritualmente. Por mais capacidade intelectual e bens e currículos que você possui nesta noite, essas riquezas espirituais e títulos estão ao teu alcance. Tão ricas, tão gratuitas, tão disponíveis, se somente você reconhecer e se aproximar em arrependimento e pedir por vida e confessar, você vem como uma pessoa espiritualmente necessitada, como um pecador arrependido para rogar por perdão e salvação. E você confessa e crê e se entrega, e você recebe o perdão, a salvação, do juízo de Deus, a vida eterna, a ressurreição dentre os mortos, um lugar no céu, a certeza da paz de Deus, acesso a Deus, alegria, um novo coração. Você recebe tudo isso quando você vem simplesmente como um mendigo espiritual clamando por vida e por salvação. Que as palavras deste homem não sejam a essência da tua vida até aqui. Alma, Deus, ego, tens em depósito para tantos anos, que não seja essa a essência da tua vida, mas que hoje, ainda nesta noite, você reconheça e clame por vida,
e creia e se entregue, e você diga: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu necessito de perdão. Senhor, em troca do meu arrependimento sincero, me dá o teu perdão e a certeza de vida eterna, um novo coração, um caráter transformado. Me dê o verdadeiro tesouro que vem com o perdão de pecados e a vida eterna. Que essa seja a essência daquela tua vida vivida naquele mundo lá atrás. Quando você se encontrar na eternidade, você pode vir como você está, sem nada em tuas mãos. Não é merecer, é clamar. Faça isso. Creia e experimente a vida eterna. Vamos orar juntos.